o botãozinho de gravado, agora sim. Pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar nosso encontro de hoje para estudarmos o capítulo 3 do livro A Gênese, que tem como tema o bem e o mal. Como todos sabem, nós fazemos uma síntese dos principais aspectos que a gente tem que considerar da leitura feita, e aí todo mundo que já leu com antecedência, nós bem sabemos, e que depois vai procurar esclarecer ainda alguns pontos, faz a leitura mais complementar, né? Então, quando a gente começa a falar em bem e mal, a primeira questão que a gente precisa resgatar é que Deus é o princípio de tudo, e a gente estudou que é Deus no encontro da última semana, né? Então, o que Kardec coloca? Que sendo Deus o princípio de todas as coisas, e como ele é soberanamente justo e bom, ou bom e justo, ou misericordiosamente bom e justo, tudo o que dele provém tem que participar dos seus atributos. Então, ser bom e justo é um dos atributos de Deus. Se tudo que ele faz é bom, é justo, é sábio, então Deus não poderia produzir nada que não fosse o bem para o bem, né? Portanto, eles concluem, Kardec conclui, o mal que observamos não podem ter sua origem em Deus. Então, essa é a primeira questão que a gente lida. Os itens 2 e 3 da Gênese, eles abordam tanto um pouquinho do bem quanto do mal. E aí se coloca que se o mal fosse atribuição de algum ente especial, e aqui são citados dois nomes, Satanás, que nós também sabemos do que se trata, e o Ahriman, não sei se é essa pronúncia, mas é o deus do mal na mitologia persa, né? Então, os persas também acreditavam em muitos deuses, e o deus do mal tinha esse nome, e cada religião talvez tenha o seu nome quando se refere ao mal. Mas, se o mal fosse, então, atribuído a alguém especial, esse ser, que não importa o nome para nós, foi só um exemplo que Kardec deu, ele seria tão poderoso quanto Deus. Quer dizer, teria que, por ter o mesmo poder de Deus, que Deus é do bem, é bondade, é justiça, se tivesse alguém com esse poder, existiriam lutas intensas para ver quem ganharia essa batalha, né? Vamos assim dizer. Ou a pessoa seria inferior a Deus e se subordinaria às suas leis. Então, é uma reflexão que se faz que desvincula Deus da criação do mal. Mas a gente sabe que o mal existe, né? A gente vê todo dia, nos jornais, na televisão, coisas ruins acontecendo, a gente vê, às vezes, assim, acontecendo próximo a nós, situações que são geradas pelo mal. Só que os espíritos esclarecem que o mal ele tem duas categorias que a gente precisa distinguir bem, né? Então, eles falam assim, os males físicos ou morais que afligem a humanidade têm duas categorias. Primeira, a categoria que está atrelada àquilo que o homem pode evitar. Então, começa o nosso papel aí, né? Nós podemos evitar que o mal persista, prevaleça, aconteça. E a outra categoria independe da vontade do homem. Nesse quesito, eles dão o exemplo dos flagelos naturais. Quer dizer, independe do homem, mas logo mais à frente nós vamos ver que se o homem desenvolvesse muito mais sua habilidade, ele poderia minimizar esses flagelos. Olha que interessante. Então, né, está na nossa mão. Só que, de novo, eles lembram, o homem cujas faculdades são limitadas,
de novo, a gente não conhece tudo, né? Não podem entender o conjunto de ideias do Criador. E aí, o homem desconsidera as coisas, ele analisa o bem ou o mal pelo seu olhar, pela sua medida de julgamento. Ele não sabe como Deus criou tudo. Então, eles falam assim, ó, a razão pela qual o homem considera esse conjunto de ideias, muitas vezes más ou injustas. E a gente ouve muito, é tão injusta essa situação, por que isso, por que aquilo? Porque eu não tenho dinheiro, tu não tem, porque eu não tenho o que comer, o outro não tem. E a gente ouve muito a palavra injustiça, né? Ela é dita com frequência. Mas o homem não consegue ainda perceber que esse conjunto de leis de Deus são maravilhosos e a finalidade com que Deus as criou e os resultados que ele pretende conseguir com elas são melhores ainda. Então, no nosso olhar fica aquele conflito. Mas Deus é tão bom, como que isso pode acontecer? Como essa situação de injustiça ocorreu? No item 4, já a gente pode sintetizar como a inteligência humana avança e faz o homem progredir. Então, eles explicam, quanto mais saber o homem adquire e mais avanço traz para a civilização, e nós sabemos que o planeta progride de acordo com o nosso progresso, ou seja, está na mão da humanidade, e nós fazemos parte dela, né? Ajudar nesse progresso, e isso depende da nossa evolução, na verdade. Então, quanto mais saber o homem adquire, e mais ele consegue contribuir para que a civilização progrida, avance, mais ele pode atenuar ou até neutralizar determinadas consequências. Então, nós vamos passar a ver o mal de uma forma muito menor a partir do momento que a nossa evolução ajudar o planeta a se desenvolver, a evoluir. E aqui o termo, gente, poderá atenuar, que significa tornar menos impactante, né? Minimizar, ou até neutralizar. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E se a gente atrelar a Boa Nova de hoje, olha o exercício da paciência aqui batendo na nossa porta, né? Deus deu ao homem, pelas faculdades das quais dotou o espírito, os meios de, no futuro, conseguir paralisar os efeitos dos flagelos, mesmo aqueles que têm sua utilidade no quadro geral da natureza. E aí, pouco a pouco, a necessidade vai estimulando o homem a criar coisas. Então, como é que ele vai conseguir no futuro? Isso era 1968. A gente já teve muito avanço, nós vamos ver nos capítulos seguintes o papel da ciência e a evolução, né? Que nós já tivemos. Mesmo assim, a gente ainda tem muito por aprender. Então, com o desenvolvimento da nossa inteligência, a nossa necessidade de tornar as coisas melhores vai fazer com que a gente evolua e progrida. Olha só, se tudo tivesse de mão beijada, a gente estaria numa zona de conforto muito boa e não aprenderia nada. Então, vamos começar a pensar que tudo isso vai fazer, no final das contas, um bem para a humanidade, para o progresso e para a evolução. Porque se tudo tivesse sempre certinho, a gente não sairia do lugar e todos aqueles que passam por situações complicadas sabem muito bem, a Sandra acabou de dar o testemunho, não pensei que eu tivesse força para suportar tudo isso. Com serenidade e equilíbrio. Olha que interessante. Né? Então, Marisa, diz assim, está encerrando, tem menos de 1 minuto. Nossa, já? Tá. Eu chamo outro.
cai e começa. Então, diz assim, ó, pouco a pouco, a necessidade estimula o homem à criação das ciências, com cujo auxílio melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta a soma do seu bem-estar. A gente já volta a falar, então, sobre isso, ok? Até já.